E hoje, pra quem não acreditou, ó, finalmente tô tirando o jogo do Early Access. A hora que você estiver vendo esse vídeo, isso aqui já não vai estar mais aqui, porque a gente tá lançando a versão 1.0 aqui do Relic Dudes, o Vampire Survivors multiplayer que a gente criou. Mano, a gente lançou ele com 3 meses de desenvolvimento, pra chegar 2 anos depois, finalmente lançar 1.0. Vai estar com desconto na hora que você estiver vendo, vai ser 40% off, então R$ 8,70, mais barato que uma coxinha. Ponto, né? Mais barato que uma coxinha, geralmente. Então, se quiser algumas horas de diversão, compra o jogo, dá pra jogar com seus amigos. E esse é o ponto que o jogo brilha, né? Claro, ele não é um jogo perfeito, mas é um jogo divertido. E eu vou destrinchar um pouco aqui o que aconteceu com o jogo e o que eu teria feito de diferente, o que eu aprendi nessa jornada, né? Primeiro de tudo, o primeiro ponto é que eu só tenho 18% do jogo. Porque se você ver aqui, ó, desenvolvedor, não tá meu nome. Eu tô só na distribuidora, SetSocket é o meu estúdio, né? Mas eu acabei me envolvendo muito mais do que deveria com o publisher, né? Por exemplo, eu fiz todas as músicas e efeitos sonoros do jogo, a UI toda, que não ficou lá essas coisas, mas fui eu que fiz também, né? Os botõezinhos. E eu tava participando no dia a dia do desenvolvimento, né? Dando pitaco em questão de design, fazendo playtest com os caras. Então eu posso dizer que de certa forma o jogo é meu também. A parada desse jogo foi que 2 anos atrás foi quando tava estourando Vampire Survivors. Ele, mano, tava muito em alta, vários clones de Vampire Survivors aparecendo. A gente pensou, por que não fazer o nosso Vampire Survivors? Só que colocando uma coisa que não tinha em nenhum e até hoje é escasso, tá? Que é a questão do multiplayer. Você pode jogar com 4 amigos ou 4 desconhecidos também, é só entrar na sala de alguém. E até hoje, poucos Survivors têm isso. Tem um outro jogo brasileiro, esse Extremely Powerful Capybaras, que também tem o multiplayer, mas não é online. É tipo, você tem que conectar pelo bagulho de multiplayer da Steam. É como se você estivesse mostrando sua tela pros seus amigos e eles jogando junto com você pelos seus botões. De resto, sinceramente, eu tô procurando alguns aqui que eu achava que tinha multiplayer, mas não tem. Isso me faz pensar, será que não tem multiplayer porque multiplayer não funciona bem para esse tipo de jogo? A gente vai chegar lá. Então a gente viu essa abertura no mercado, viu que esse tipo de jogo tava fazendo sucesso, viu que faltava multiplayer e falou, mano, vamos desenvolver essa porra rushada. 3 meses aí, torando pau todo dia. E conseguimos, tá? Em 3 meses a gente lançou o Early Access aqui, fez arte rapidão pra tudo. Só que fazer um jogo em 3 meses geralmente quer dizer que o jogo tá saindo bem cru. E foi esse o ponto, né? Quando saiu o jogo, não tinha 1/3 das coisas que tem hoje em dia. Por exemplo, só tinha as relíquias, e tinham poucas relíquias, tipo umas 15. Não tinha questão de level up, não tinha nenhum personagem pra você desbloquear, não tinha nada. Era só você entrava, jogava multiplayer, saía. E só tinha um mapa, né? Um boss. O boss foi entrar só depois também. Cara, lançamos cru demais o jogo. Tem algumas análises negativas falando assim, ah, falta muita coisa no jogo e tal. E eu concordo 100%. Na época que lançou faltava. Hoje em dia ainda falta. Menos coisa, mas ainda falta. E ele foi relativamente mal recebido. O pessoal não comprou muito porque ele tava tão cru no começo. E a gente já sabia disso. Foi um tiro, não vou dizer no escuro, foi um tiro de sorte que a gente tentou. Funcionou de certa forma, até porque as vendas desse jogo foram feitas mais fora do Brasil do que no Brasil. Então o meu público foi tipo 25% mais ou menos do pessoal que comprou. Então foi um jogo que teve um certo sucesso internacional. Não foi só a galera que assiste meu canal que comprou e tal. Apesar de que a gente deixou um precinho especial pros brasileiros, tá? Os gringos pagam bem mais caro que isso. E já é sabido na Steam que você lançar um jogo cru no Early Access não é igual era em 2018, 2017, que, mano, você joga qualquer bosta no Early Access, um jogo que tem 2 bonecos andando e a galera compra na esperança de que aquilo vai virar um puta jogo. Hoje em dia não tem mais isso. Você lança no Early Access, a pessoa espera que um jogo em Early Access tenha começo, meio e fim, que ele funcione de cabo a rabo. Justíssimo, tá? Eu acho que o Early Access é mais uma questão de você apresentar um conceito, ir fazendo ajustes pequenos e trabalhando com a comunidade para colocar mais conteúdo, só que o jogo base tem que estar funcionando. No nosso caso, o jogo estava funcionando sim, só que realmente faltava bastante conteúdo. E isso fez um problema que criou uma certa bola de neve, por quê? No momento que a gente lançou o Early Access, vamos dizer que a maioria das vendas do jogo foi no primeiro mês, né? Você vê aqui que ele tem 209 análises. Se a gente fizer isso vezes 37, vamos ver se o número é real mesmo. Bem próximo, tá? Ele vendeu mais ou menos isso mesmo, 8.000 unidades. Vamos colocar a 14,50? Óbvio que não, a maioria das pessoas comprou em promoção e tal. Mas se a gente colocar 14,50, esse jogo deu 112 mil reais
dos quais a gente ganhou metade disso, mais ou menos. Vamos dizer que a gente ganhou 60, 70% disso. Tá bem próximo da realidade isso. Uns 80 mil reais no total com 2 anos de jogo. Dividindo isso por 12 meses, ou 24, né? Porque a gente já tá há 2 anos trabalhando, em 24 meses. Dividido por 4 pessoas, seria um salário de 820 reais pra cada um por mês, tá? Tipo, não... No primeiro momento que bate, parece que é muita grana. E a galera da equipe sentiu isso. Caralho, o jogo tá lucrando muito e tal. Só que ele faz assim, né? Pá, estoura no primeiro momento e depois vai caindo, vai caindo, vai caindo. Hoje em dia, a gente tá ganhando 20 dólares por mês. É 100 reais dividido entre 4 pessoas. Ridículo, né? Não é um salário, tipo, você trabalhar no McDonald's, acho que você ganha mais que isso, né? Então o que aconteceu basicamente foi que o dinheiro pra sustentar a galera que tava fazendo o jogo não foi exatamente suficiente, a galera foi desanimando e cada vez foi ficando mais devagar a produção do jogo porque tinha que pensar em outras formas de ganhar dinheiro, né? Não é o meu caso, claro, eu me mantenho com o meu canal. Os jogos pra mim são um side quest aí. Se bem que, sim, os jogos me sustentam de uma certa forma, com o Seraph's Last Stand e tal. Esse aqui, como eu tava só de publisher, foi mais pra ajudar os caras e, se o jogo estourasse pra caralho, ganhava uma graninha nisso. Mas foi mais na broderagem mesmo, não tava contando que isso fosse uma grande renda na minha vida. O pessoal que trabalhava com a arte teve que arranjar outros trampos convencionais e daí foi ficando com um tempo muito curto, né? Já que estamos falando de escala 6x1, olha o que ela faz com a pessoa. Tipo, literalmente, você tem 1 hora, 2 horas de noite pra ou descansar ou fazer as artes do jogo. E, mano, a galera não foi dando conta, né? E o jogo foi ficando mais lento. A gente foi fazendo nos tempos que dava, né? Eu não tava participando dessa programação e da arte, então eu não podia ajudar muito nisso. Dava pro jogo ser bem melhor do que ele é, talvez. Mas esse foi o ponto que ele chegou. A gente tá com 3 cenários agora, 3 boss diferentes. Todas as criaturas de todo cenário são uma diferente da outra. E tem mais um monte de relíquia, tem 2 personagens desbloqueáveis. Conforme você joga, você vai desbloqueando, né? E isso me leva a algumas questões de design do jogo. Vamos falar primeiro do que eu não tenho resposta até hoje, que a gente quebrou a cabeça pra achar, mas não achou resposta pra isso, que é: será que o jogo seria mais divertido se ele se apoiasse mais na mecânica de multiplayer ou não? Porque ele tá no meio termo, num limbo meio esquisito, onde, como single player, ele funciona, ele é legal, mas ele não tem tanta progressão, ele é meio vazio. E no multiplayer, conforme a gente foi recebendo feedback da galera, a gente foi tirando coisas multiplayer. Por exemplo, no começo do jogo, quando você soltava uma bomba no chão, ela afetava todo mundo. Quem passasse em cima tomava dano, independente se era jogador ou se era inimigo. Outro exemplo, tem uma fadinha que você sumona que vai na pessoa que tá com menos vida e morre pra curar essa pessoa. Só que ao mesmo tempo tinha uma relíquia que sempre que uma unidade summonada morresse, ela explodia e causava dano em área. E a gente deixou pra, quando essa fadinha morresse pra curar alguém, ela explodia e tirava a vida dessa pessoa. Na minha cabeça no começo eu pensei, puta bagulho divertido, porque você vai ter que ficar calculando essas coisas idiotas pra não ferrar os seus amigos, né? Só que não foi isso que a galera sentiu. A galera sentiu que parecia bugado, parecia que tava errado, você pegou um negócio pra curar, tá dando dano por quê, tá ligado? O pessoal não fazia esse link e a gente resolveu simplificar o jogo, colocar, tudo que dá dano só nos inimigos, tudo que cura só os aliados, né? Você não tem tanta interação entre os jogadores como tinha no começo do jogo, que foi um teste, foi um blefe, a gente tentou fazer e realmente em parte de design, eu não sei se deu muito certo, a galera pediu pra voltar de um jeito que fosse mais single player, você faz a tua enquanto seus amigos fazem a deles, só que tá todo mundo na mesma tela. Até hoje eu não tenho resposta, tá? Se a gente devia ter ido pro lado party game, que era o que eu sugeri, ou se a gente devia ter ido pro lado total Vampire Survivors, que é cada um faz sua build e fica forte e vê quem ficou mais forte, tá ligado? A gente ficou no meio termo aí, mas indo mais pro lado Vampire Survivors hoje em dia. Outra problemática, quando aparecem as relíquias no chão, como é que a gente faz pro pessoal escolher o que tem que pegar, né? Porque é uma parada que todo mundo tem que parar, prestar atenção, ler todas as relíquias e conversar. Quem vai pegar qual é boa pra qual build, né? Só que no jogo multiplayer, você deixar isso de, todo mundo tem que fazer uma coisa pro jogo continuar, sempre tem um atrasado que, sei lá, foi fazer outra coisa, tá vendo o celular e não vê o jogo. E isso tira, de certa forma, o pacing do jogo. Só que qual outra forma que a gente faria? Será que aparecia um menu e tem um tempo pro pessoal pegar? Isso é o que a gente não tem resposta. Agora, coisas boas que a gente fez, não foi só coisa ruim no jogo, ele tem muitos pontos positivos. Por exemplo, uma delas
é que o netcode dele é impecável. Ele funciona muito bem, se não vai ter problema de conexão e tal, porque você conecta no PC de outra pessoa, é fácil conectar com outro, não dá problema de sincronização nem nada. Isso ficou filé. Outra coisa que eu achei bom que a gente fez foi o sistema de upgrade de levels, além do sistema de relíquias. Conforme você vai pegando esses cristalzinhos no chão, você consegue upar status passivos do seu bicho, tipo velocidade, HP, o quanto de dano dá os seus summons, qual é a área das relíquias que fazem coisas em área, né? Isso foi legal junto com o sistema de palavras-chave. Então se você passar o mouse em qualquer coisa, você vai ver que sempre tem uma palavra que tá numa cor diferente. E isso te indica o que comba com o que. Então tudo que tem a palavra área incluso, quer dizer que se você pegar a relíquia que aumenta a área das suas áreas, a área vai ficar maior. Isso é legal porque relíquias de builds diferentes, dependendo de como você focar os seus upgrades, podem funcionar de uma forma diferente. Pode ser uma área gigante que dá buff pra geral, ou pode ser uma área menor, só que dá muito dano nos inimigos, tá ligado? Você pode brincar um pouco com as relíquias, e isso cria um pouco mais de variabilidade. Agora vamos falar do que a gente errou admitidamente no jogo, tá? Primeiro, a questão do online. O netcode foi muito bom, mas ping é um problema que existe ainda, e como a gente nunca trabalhou com jogo online, a gente teve que fazer o básico de uma forma que funcionasse. Qualquer movimento mais brusco começava a bugar o jogo. Então se você colocasse um dash pro personagem, dava ruim, ele desincronizava o dash. Tanto é que o tiro no nosso jogo, meio que ele sai do lado do personagem, ele não sai exatamente de cima do personagem. Isso é um problema em todo jogo online, que eles resolvem de formas diferentes, né? Tipo no Counter Strike, o momento que você atirou não é o momento que sua bala vai chegar em outro lugar. Tanto que tinha aquela mística que você tinha que mirar um pouco na frente de onde a pessoa tava indo pra acertar ela. No momento do jogo foi verdade isso, hoje em dia não mais. Eles fazem uns cálculos malucos que resolvem isso, mas a gente não tem conhecimento técnico pra fazer isso, então foi muito limitante o que a gente conseguia fazer pelo fato do jogo ser online, né? Segundo problema, falta de meta progressão. Num jogo roguelike desse estilo Vampire Survivors, é bem importante você ter uma meta progressão fora da partida, né? Tipo, você matou tantos bichos na partida, ganhou um tanto de dinheiro, você começa a upar um pouco de ataque. Na próxima partida que você for jogar, você vai estar com um ataque maior e vai conseguir chegar um pouco mais longe. Aqui não rolou isso. A gente tentou no começo, a gente tinha um sistema de meta progressão, mas o que a gente estava achando que acontecia era, um dos jogadores entra com tudo no máximo e chama um amigo dele que tem tudo no mínimo, e o cara que tem tudo no máximo era muito mais forte do que o cara que tem tudo no mínimo. Claro, a gente podia fazer de uma forma que ele ficasse só um pouco mais forte, mas no final de contas foi mais falta de tempo aliada com preguiça de pensar num jeito certo de implementar isso, porque daria, com certeza, eu dei algumas sugestões, mas a galera já tava desanimada e tal, e não foi pra frente. Eu particularmente acho que era necessário, não rolou. Outra coisa também que me incomoda bastante é que você jogando com 2 ou 3 jogadores é mais divertido do que jogar com 4. Por quê? Aparecem 4 relíquias sempre. Se você tá em 4 pessoas, cada um vai ter direito a uma relíquia. E vamos dizer que tem uma pessoa fazendo build de summon, uma pessoa fazendo build de cast, a outra pessoa fica sem build geralmente. Aparecem 3 relíquias que fazem sentido pra alguma build e uma que é descartável naquele contexto. Então uma pessoa vira o lixinho, tá ligado? Ela vai pegar tudo que ninguém quer e isso acaba ficando bem frustrante. Isso acaba gerando meio que uma treta entre quem tá jogando, porque ninguém quer ser o lixinho. Então a pessoa corre pra pegar uma relíquia e estraga a build do outro. A gente acabou resolvendo colocando reroll pros upgrades do level up, né? Então você consegue ficar forte numa partida independente das relíquias, o que eu não acho que seria o ideal pro jogo, mas acabou ficando assim. Cara, dá umas situações meio paia jogando de 4, não na posição de 4 jogadores. E outra coisa aí, falando que acarretou um pouco desses problemas, né, que o pessoal desanimou e tal. Como eu falei, eu tô publicando o jogo, mas eu senti que, no geral, o jeito que a gente trabalhou, a gente escolheu um jeito muito democrático. E eu não sei se isso é o ideal quando você tá fazendo um produto que tem um fim, né, que você sabe como quer que você fique. Por quê? Toda decisão que a gente ia fazer pro jogo juntava os 4, cada um tinha um voto. E mano, muitas e muitas vezes ficava 2 contra 2 e pô, o que você faz aí, tá ligado? Eu acho que no geral, quando você vai fazer um jogo, o mais interessante é que tenha uma cabeça que vai bater o martelo final. E acaba um querendo puxar o jogo pra um lado, outro pro outro, daí às vezes um concorda com uma coisa e volta pra aquele lado, só que é um lado totalmente oposto do que o jogo tava indo, vai ficando com essas ideias meio malucas assim. Então isso foi um aprendizado também. Mas no geral, o jogo saiu, o jogo tá pronto, mas na minha concepção tem o suficiente de conteúdo pra justificar os R$9 que ele tá custando, né? Vai dar algumas boas horas, inclusive, mano,
fiz uma gameplay com o Coelho e com o Fênix do Minecraft, do Fogo Queimado, pra quem conhece, né? O Coelho era o Matei Formiga, acho que alguns de vocês talvez tenham visto essa gameplay também. E eu achei interessantíssimo que os caras vieram me procurar, eles já estavam cada um com 15 horas de jogo, jogando sozinhos. E eles foram perceber depois que o jogo era meu e vieram me procurar pra falar, mano, vamos fazer uma gameplay disso. Daí eu fiz a gameplay explicando tudo, o que aconteceu em cada coisa, né, por que a gente decidiu. Só que os caras ficaram viciados mesmo. Ou seja, o jogo tá divertido, tem esse ponto, né, mas não é um jogo perfeito. Difícil chegar na perfeição. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Agora, quem sabe se o jogo estourar muito assim, pô, vai que a gente ganha mais o dobro do dinheiro que a gente ganhou. Quem sabe vem uns updates por aí, né? Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se tiver interessado, compra lá o jogo pra ajudar nós. Dá pra se divertir um bocado com seus amigos. Se você gosta de Vampire Survivors e tem vontade de jogar com outras pessoas, talvez esse seja o momento. E é isso aí, até mais, tchau.